Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal e vamos para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que fica em Mateus 7, do 24 ao 28, que diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Eu gosto muito dessa passagem da forma que Jesus traz, né, a parábola sobre o prudente e o insensato e sobre o fundamento na rocha. E refletindo nessa palavra, eu lembrei de uma memória afetiva na casa da minha amiga Gabi. Ela com certeza vai ver esse vídeo que ela está acompanhando. Mas quando nós éramos pequenas, que nós tínhamos entre 8 e 9 anos, o pai dela começou a fazer uma obra na casa dela, e a casa dela era um sobrado. Então ele tinha que subir, se eu não me engano, mais uma área assim para casa, e ele começou a fazer fundamentos. Eu lembro que a casa precisava de mais pilares para suportar a construção que ele iria fazer. Então ele teve que fazer vários buracos na casa, cavar até chegar mais ou menos encontrar ali a base da casa deles, para construir o pilar, para sustentar a obra que ele iria realizar. Mas antes dele começar a obra, ele teve o primeiro passo, ele teve que cavar. Então ele teve que fazer vários buracos, e eu lembro certinho que a gente entrava na casa dela e tinha aqueles buracos todos até eles irem evoluindo na obra. Mas o primeiro passo, ele teve que cavar. Então ele teve que cavar para construir o pilar. E trazendo, né, e eu refletindo nessa palavra, o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Para construir a casa na rocha, dá muito mais trabalho do que construir uma casa sem fundamento. Principalmente quando a gente olha para a obra, não é a minha especialidade, mas eu imagino que precisa achar o local correto, não pode ser qualquer lugar que pode cavar. E quando você começa a cavar, você vai achando várias coisas. Além de tirar terra, pode ser que encontre outras coisas, outros problemas ao longo do caminho, para conseguir deixar aquela base perfeita para colocar o pilar, para ser a estrutura da construção. E conjecturando para a nossa vida, muitas das vezes é assim. Para a gente construir a nossa casa, a nossa fé sobre a rocha, primeiro passo, nós precisamos cavar. E cavar muito. E cavar dá trabalho. Em qual sentido, Liege? Nós precisamos cavar ao ponto de encontrar em nós coisas que não agradam a Deus, coisas que nós estamos fazendo que não refletem a imagem do Senhor e que nós precisamos deixar de lado. Então, cavar dá trabalho porque muitas das vezes a gente vive tão no automático que nós não conseguimos refletir. O que tem em mim que eu ainda preciso deixar de lado? O que eu preciso ser tratado? O que eu preciso melhorar diante de Deus? Então, é literalmente cavar. E cavar é dar de frente muitas das vezes com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa autossuficiência, com o nosso jeitinho de querer resolver as coisas sempre da nossa forma, fazendo o que quiser, passando por cima das pessoas. E às vezes a gente faz tantas coisas no automático que a gente não tem esse momento de refletir, que é o cavar. É ir cavando e refletindo, meu Deus, como que tá essa parte da minha vida? Será que eu tenho te agradado? Será que eu tenho feito aquilo que diz a palavra ou não? Ou eu preciso melhorar nesse ponto? A gente só vai conseguir viver uma vida, né, na plenitude, na santidade, quando a gente reconhece aquilo que está errado diante de nós. Para a gente construir, para a gente ter uma fé inabalável e ser uma pessoa prudente, uma mulher, um homem prudente que constrói a sua casa na rocha, nós precisamos cavar. E cavar exige tempo, exige esforço e exige sacrifício.
Como assim sacrifício? Exige esse tempo de refletir, exige esse tempo de orar, de levar diante de Deus aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos nos santificar, aquilo que nós reconhecemos que precisa fazer para estar mais perto de Deus. E exige sacrifício, porque viver de uma forma, muitas das vezes, que agrada o Senhor, não é o nosso natural. Né? Então, o nosso natural é sermos egoístas, é sermos orgulhosos, é mentir e falar a verdade muitas das vezes dói, confronta as pessoas e a gente tenta fugir disso. Então, é literalmente refletir e cavando qual que é a área, quais são os pontos, quais são os comportamentos que eu preciso melhorar para que a minha fé seja alicerçada na rocha. Por quê? Viver uma fé alicerçada na área, ser como um homem sensato e ter a casa construída na areia é muito fácil de ser levado. Então, qualquer dificuldade, qualquer vento, qualquer problema, o mundo já vai desabar. Então, a casa desaba. E ele fala assim, que além de desabar, ele não fala só, a casa caiu. Ele fala que grande é a sua queda. Então, quando a nossa fé é rasa, quando ela não é construída na rocha, a queda é maior, porque a frustração é maior, a tristeza, a angústia é maior. Então, vale a pena construir a casa na rocha. Exige um esforço, dá um trabalho, mas vale a pena. Nós queremos ser considerados homens e mulheres prudentes diante de Deus, que construiu a casa sobre a rocha. Então, para isso, nós precisamos, o primeiro ponto, cavar. O que significa cavar? Reconhecer, achar dentro de nós quais são os nossos pecados, os nossos erros. E o segundo ponto, além de reconhecer, é mudar, é orar, pedir perdão e começar a colocar em prática a palavra. Então, o terceiro ponto é pôr em prática aquilo que eu reconheci que não é bom, eu vou melhorar, eu vou me aperfeiçoar. E é viver isso todos os dias. Então, todo dia vai ter um ponto que a gente vai precisar melhorar, que a gente vai precisar cavar, que a gente vai precisar refletir, mas que a nossa fé esteja alicerçada em Cristo. Quando nós temos essa fé e essa certeza que nós estamos em Cristo, nós conseguimos vencer, não pela nossa força, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado vocês e que vocês tenham a fé e que nós podemos ser considerados homens e mulheres prudentes com a nossa fé edificada sobre a rocha. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.